Emma, capítulo 50. Com que sentimentos totalmente diferentes daqueles com os quais saíra, Emma voltou para casa. Ao sair, queria apenas um pouco de alívio para seu sofrimento. Agora, sentia a agitação da felicidade e imaginava que essa felicidade seria ainda maior quando a agitação passasse. Sentaram-se para o chá, o mesmo grupo ao redor da mesma mesa. Quantas vezes haviam se reunido assim, e quantas vezes seus olhos tinham fitado os mesmos arbustos no jardim e observado o mesmo belo efeito do pôr do sol a oeste. Mas nunca naquele estado de espírito, nunca em um estado sequer parecido. E foi com dificuldade que conseguiu portar-se suficientemente de seu modo de ser usual para agir como a gentil dama da casa, ou mesmo como a filha atenciosa que sempre fora. O pobre Sr. Woodhouse mal desconfiava do que estava sendo planejado contra ele no peito do homem que acolhia de maneira tão cordial em sua casa e pelo qual mostrava-se temeroso de que, talvez, houvesse apanhado um resfriado durante a viagem a cavalo. Se pudesse ver o coração do Sr. Knightley, ele teria se importado muito pouco com os pulmões dele. Todavia, sem a menor possibilidade de imaginar, nem de muito longe, o mal iminente, sem a menor percepção de nada extraordinário nos olhares de nenhum dos dois, o velho cavalheiro repetiu para ambos, de forma muito confortável, todas as novidades que havia recebido do Sr. Perry, sem nem desconfiar do que eles poderiam contar-lhe em retribuição. Enquanto o Sr. Knightley permaneceu com eles, Emma continuou naquele estado febril, mas quando ele se foi, começou a ficar mais tranquila, e no decorrer de uma noite insone, que foi o preço de uma tarde como a que passara, encontrou um ou dois pontos muito sérios a considerar, percebendo que mesmo sua felicidade teria um preço: seu pai e Harriet. Não podia ficar sozinha sem sentir todo o peso do que cada um deles significava. Como assegurar o conforto de ambos? Esta era a questão. Com respeito ao pai, tratava-se de uma indagação que logo foi respondida. Não sabia o que o Sr. Knightley esperava, mas uma rápida consulta ao seu coração resultou na decisão solene de nunca separar-se do pai. Ela até chorou ao pensar nisso, considerando um pensamento pecaminoso. Enquanto o velho e bondoso senhor vivesse, aquele compromisso seria apenas um noivado, e orgulhou-se na certeza de que, em vez de representar o perigo de afastá-la dele, aquele noivado apenas aumentaria a tranquilidade de seu pai. Como fazer o melhor por Harriet era um problema mais difícil. Como impedir que passasse por um sofrimento desnecessário? Como proporcionar alguma reparação a ela? Como não parecer sua inimiga? Eram perguntas que provocavam enorme dúvida e profunda perturbação. Então precisou passar de novo pela amarga censura, pelo doloroso arrependimento que sentia sempre que pensava naqueles acontecimentos. Por fim, a única solução que encontrou foi que deveria continuar evitando encontrá-la e que lhe comunicaria o que precisava por carta. Deveria dizer-lhe que seria melhor que se ausentasse de Highbury por algum tempo e, arquitetando um último plano, resolveu que não seria difícil fazer com que ela fosse convidada a ir para a Praça Brunswick. Isabella gostara de Harriet, e algumas semanas em Londres proporcionariam a ela outras coisas pelas quais se interessar. Não acreditava que o ânimo de Harriet deixasse de colher os benefícios de conhecer gente, como as crianças e coisas novas, variadas, como ruas, lojas. De qualquer forma, estaria dando mais uma prova de atenção e gentileza em relação a alguém por quem deveria fazer tudo o que pudesse. Uma separação no presente e um adiamento do mau dia em que teriam de se reencontrar. Emma levantou-se cedo e escreveu a carta para Harriet, o que a deixou tão séria, tão triste, que o Sr. Knightley, ao aparecer para o café da manhã, não chegara de modo algum cedo demais, e a meia hora roubada para ir com ele ao mesmo lugar da véspera, literal e figurativamente, foi extremamente necessária para torná-la quase tão feliz quanto no dia anterior. Ele não tinha ido embora havia muito, tanto que ela não tivera tempo de pensar em mais ninguém a não ser nele.
Quando recebeu uma carta vinda de Randalls, era uma carta tão volumosa que a fez imaginar o que conteria e lamentou a necessidade de lê-la. Agora sentia-se inteiramente em paz com relação a Frank Churchill. Não queria explicações, queria apenas poder ficar com seus próprios pensamentos e quanto a compreender qualquer coisa escrita por ele. Estava certa de que seria incapaz disso, mas teria de ler aquela carta de qualquer maneira. Abriu o envelope. Havia um bilhete para ela, da Sra. Weston, acompanhando a carta que recebera do enteado. Tenho grande prazer, minha querida Emma, de encaminhar-lhe esta carta. Sei que lhe fará justiça e não tenho dúvidas de que irá proporcionar-lhe alguma felicidade. Penso que nunca mais iremos discordar de novo sobre o missivista. Bem, não pretendo atrasá-la mais com um longo prefácio. Estamos bastante bem. Esta carta foi a cura para todos os pequenos nervosismos que tenho sentido ultimamente. Não gostei de sua aparência na terça-feira, mas aquela foi uma manhã incomum, e apesar de você jamais se sentir afetada pelo tempo, penso que todos nós fomos afetados pelos maus eflúvios daquele vento nordeste. Senti muita preocupação por seu querido pai durante a tempestade de terça à tarde e de ontem de manhã, mas tive o conforto de saber ontem à noite, pelo Sr. Perry, que ele não ficou doente. Sempre sua. Para a Sra. Weston, Windsor, julho. Minha querida madame, se me fiz compreender ontem, esta carta deveria estar sendo esperada. Mas esperada ou não, sei que será lida com candura e indulgência. A senhora é toda bondade, e creio que será de fato necessária toda sua bondade para aceitar certas passagens de minha conduta recente. Mas fui perdoado por alguém que tinha ainda mais motivos para se ressentir. Minha coragem cresce enquanto escrevo. É muito difícil para o próspero ser humilde. Já encontrei sucesso em 2 pedidos de desculpas. Agora corro o risco de achar que seu perdão é garantido, assim como os de amigos que podem ter se sentido ofendidos. Deve tentar compreender a exata natureza da minha situação quando cheguei a Randalls. Peço-lhe que leve em consideração que eu tinha um segredo que devia ser mantido a qualquer preço. Este era o fato. Meu direito de colocar-me em uma situação que exigisse tal segredo é outra questão. Não vou discutir isso aqui. Quanto à minha tentação de pensar que é um direito, transfiro cada manobra cavilosa para uma casa em Highbury, de tijolos, com janelas de guilhotina embaixo e de caixilhos em cima. Não ouso apontar a casa diretamente. As dificuldades que eu tinha então em Scombe devem ser bem conhecidas para que necessitem de qualquer explicação, e fui feliz o bastante para fazer prevalecer minha vontade e induzir a mais correta mente feminina do mundo a aceitar, por caridade, um noivado secreto antes de nos separarmos em Weymouth. Se ela tivesse recusado, eu teria enlouquecido. Mas a senhora estará pronta para perguntar qual era a minha esperança ao fazer isto? O que eu esperava? Qualquer coisa. Tempo, sorte, circunstância, progressos lentos, acontecimentos súbitos, perseverança, saúde e doença. Senti que cada possibilidade de bem estava ao meu alcance depois que a primeira das bênçãos ocorreu, quando consegui dela promessas de confiança e retribuição. Se precisar de mais explicações, tenha a honra, minha querida madame, de ser o filho de seu marido e a vantagem de ter herdado dele a disposição para esperar sempre o melhor. Herança esta que nenhum legado de casas ou terras poderá jamais igualar em valor. Então, sob essas circunstâncias, veja-me chegando a Randalls em minha primeira visita. Neste ponto, devo também admitir que estou consciente do erro, pois essa visita deveria ter sido realizada antes. A senhora olhará para trás e verá que não retornei até que a senhorita Fairfax estivesse em Highbury. Como a senhora foi a pessoa preterida com essa minha atitude, irá perdoar-me imediatamente. Mas preciso esforçar-me para obter a compaixão de meu pai, lembrando a ele que, por todo o tempo em que me abstive de visitar sua casa, fui privado da bênção de conhecê-la. Espero que meu comportamento durante os 15 dias felizes que passei com vocês não tenha me tornado merecedor de repreensões, exceto em um ponto. Agora, chego ao principal.
a única parte importante de minha conduta em relação à senhora. Conduta essa que intensifica a minha ansiedade e requer uma explicação muito detalhada. Com grande respeito e a mais calorosa amizade, menciono a senhorita Woodhouse. Meu pai talvez pense que eu deva acrescentar que essa menção deva ser realizada com a mais profunda das humilhações. As poucas palavras que recebi dele ontem deixaram bem claro o que ele pensa e a censura que reconheço merecer. Meu comportamento para com a senhorita Woodhouse, creio, deu a entender mais do que eu pretendia. Para esconder um segredo tão essencial para mim, fui levado a fazer uso indevido do tipo de intimidade que se estabeleceu entre nós dois assim que nos conhecemos. Não posso negar que a senhorita Woodhouse foi objeto de minhas atenções ostensivas, mas tenho certeza de que vai acreditar na declaração de que se eu não estivesse convencido da indiferença dela a meu respeito, não teria sido induzido a seguir adiante por uma necessidade egoísta. Amigável e cantadora como é a senhorita Woodhouse, ela jamais deu-me a ideia de ser uma jovem dama que desejasse um compromisso. Pareceu-me sempre perfeitamente livre de qualquer tendência a apegar-se emocionalmente a mim, o que era tanto minha convicção quanto meu desejo. Ela aceitou minhas atenções com naturalidade, amizade e bom humor, o que era perfeitamente adequado para mim. Parecíamos compreender um ao outro. Pelo relacionamento de nossas famílias, tais atenções eram seu direito. Eu não saberia dizer se a senhorita Woodhouse começou a compreender-me antes de terminarem os últimos 15 dias que passei aí. Na noite antes de partir, quando a visitei, lembro-me de ter chegado quase ao ponto de confessar a verdade, e então imaginei se ela não desconfiaria de tudo. Mas não tenho dúvidas de que ela sentiu o que ocorria, ao menos em parte. Talvez não tenha compreendido toda a situação, mas com a rapidez de seu raciocínio e percepção, deve ter notado alguma coisa. Não duvido disso. A senhora vai descobrir, quando este assunto puder ser comentado, sem as atuais restrições, que a senhorita Woodhouse não foi apanhada totalmente de surpresa. Muitas vezes ela deu-me indícios deste fato. Lembrou-me dela, dizendo-me no baile que eu devia gratidão à senhora Elton pelas atenções prestadas à senhorita Fairfax. Espero que essa história da minha conduta em relação a ela seja admitida pela senhora e por meu pai como um grande atenuante dos erros que me viram cometer. Enquanto considerarem que pequei contra Emma Woodhouse, não posso merecer nada dos dois. Absolvo-me e rogo à senhora que peça por mim, quando for possível, a absolvição e os bons votos de Emma Woodhouse, a quem dedico uma afeição de irmão. Diga-lhe que espero que fique tão profunda e felizmente apaixonada quanto estou. Sejam quais forem as coisas estranhas que eu disse ou fiz durante aqueles 15 dias, a senhora agora tem as explicações. Meu coração estava em Highbury e eu me empenhava ao máximo para impedir que surgisse qualquer suspeita. Caso a senhora se recorde de qualquer estranheza, agora tem a chance de esclarecê-la. Quanto ao piano, do qual se falou tanto, pareceu-me necessário dizer apenas que sua encomenda foi feita sem que a senhorita soubesse de nada, e que ela jamais teria permitido que eu enviasse se tivesse como fazê-la. A delicadeza dos sentimentos dessa jovem dama, quanto ao nosso noivado, minha querida madame, coloca-se muito além de meu poder de lhe fazer justiça. A senhora logo irá conhecê-la melhor, espero sinceramente. Não existem palavras que possam descrevê-la. Ela deverá dizer-lhe pessoalmente como é, mas não com palavras, pois não existe criatura mais disposta a suprimir os próprios méritos. Desde que iniciei esta carta, que será mais longa do que eu esperava, tive notícias dela. Enviou-me um bom relato da própria saúde, mas como nunca reclama, não ouso acreditar. Quero sua opinião sobre a aparência dela. Sei que logo a visitará. Ela vive atemorizada à espera dessa visita, que talvez até já tenha acontecido. Mande-me notícias sem demora. Estou impaciente por saber todos os detalhes. Lembre-se de como a senhora ficou preocupada com o estado em que me encontrava nos poucos minutos que passei em Randalls. Parecia fora de mim, e não estou muito melhor agora. Ainda continuo enlouquecido pela alegria e a angústia. Quando penso na gentileza e consideração que recebi, na bondade, na paciência dela e na generosidade de meu tio, fico louco de alegria. Mas quando relembro toda a incerteza,
a angústia que causei a ela e como mereço muito pouco ser perdoado, fico louco de raiva. Se pudesse vê-la outra vez, mas não devo fazê-lo ainda. Meu tio foi bom demais para que eu abandone agora. Devo acrescentar mais a esta carta já tão longa. A senhora ainda não ouviu tudo o que merece ouvir. Não pude fazer nenhum relato coerente até ontem, mas a forma súbita e sob certa luz, a forma incongruente como tudo isto aconteceu, necessita de explicação. Embora o triste acontecimento do dia 26 passado, como a senhora deve ter concluído, tenha aberto imediatamente a mais feliz das perspectivas para mim, não se podia esperar que eu tomasse certas medidas naquele mesmo momento. Porém, existiam algumas circunstâncias muito particulares que não me permitiriam perder nem uma hora sequer. Eu deveria ter me contido e não ter agido de maneira tão súbita, com a certeza de que ela iria compreender e partilhar de todos os meus escrúpulos. Eu diria que até com multiplicada força e refinamento. Mas não tive escolha. O compromisso repentino para trabalhar que ela assumiu com aquela dama. Neste ponto da missiva, minha querida senhora, fui obrigada a sair de casa abruptamente, a fim de pensar e me recompor. Fiquei andando pelos campos por muito tempo e agora estou, espero, outra vez racional, o bastante para escrever o restante da carta como deve ser escrito. Este é de fato um retrospecto mortificante para mim. Agi de maneira vergonhosa. E agora posso admitir que as atenções que dediquei à senhorita Woodhouse, por serem desagradáveis para a senhorita Fairfax, podem ser consideradas altamente reprováveis. Ela as desaprovou, o que deveria ter sido bastante para mim. Ela não considerou suficiente minha explicação de que agia daquele modo para esconder a verdade. Ficou aborrecida e considerei essa sua atitude nada razoável. Achei que ela mostrava-se desnecessariamente escrupulosa e cautelosa em milhares de ocasiões. Considerei-a até mesmo fria, mas ela sempre esteve certa. Se eu tivesse aceito o julgamento dela e seguido o que ela dizia ser certo, teria escapado da maior das infelicidades que conheci. Por fim brigamos. Lembra-se daquela manhã que passamos em Donwell? Foi lá que cada um dos pequenos atritos que havíamos tido explodiram em uma crise. Cheguei atrasado, encontrei-a indo a pé para casa sozinha, quis acompanhá-la, porém ela não consentiu. Recusou-se absolutamente a permitir que eu fosse com ela, o que então considerei um grande absurdo. Agora, no entanto, nada vejo em seu modo de agir além de uma muito natural e consistente atitude de discrição. Enquanto eu, para cegar o mundo quanto ao nosso noivado, comportava-me dedicando uma condenável atenção para outra mulher, que ela deveria aceitar um passeio que poderia por tudo a perder. Se fôssemos encontrados caminhando juntos entre Donwell e Highbury, todos teriam desconfiado da verdade. E fui louco bastante para ficar ressentido com isso. Duvidei da afeição dela. No dia seguinte, em Box Hill, duvidei ainda mais quando ela falou sobre ressentimento de uma forma perfeitamente compreensível para mim. Ressentimento provocado pela deplorável conduta de minha parte ao ignorar sua presença de maneira vergonhosa e insolente enquanto dedicava tal devoção aparente à senhorita Woodhouse que seria impossível qualquer dama de sensibilidade aturar. Em resumo, minha querida madame, foi uma briga em que ela estava sendo justa e eu abominável. Retornei nesta mesma tarde para Richmond, apesar de que deveria ter ficado com vocês até a manhã seguinte, apenas porque ficara tão zangado com ela quanto era possível. Mesmo assim, não estava tão louco que não soubesse que devia tentar uma reconciliação com o tempo. Mas sentia-me ferido, magoado, profundamente com a frieza dela e vim embora, determinado a esperar que ela desse o primeiro passo. Sempre irei sentir-me muito agradecido pelo fato de a senhora não estar no grupo que foi a Box Hill. Se tivesse testemunhado o meu comportamento nesse passeio, creio que dificilmente a senhora poderia pensar bem de mim novamente. O efeito da minha atitude não tardou a aparecer. Assim que ela ficou sabendo que eu havia ido embora de Randalls, aceitou a oferta de emprego feita pela senhora Elton, cuja maneira com que tratava a minha noiva, por sinal, sempre me fazia ferver de indignação e ódio. Não posso reclamar do espírito benevolente que tantas vezes perdoou a minha pessoa, mas não fosse isso, protestaria veementemente contra a porção que tal mulher exigiu. Jane,
por favor. Deve ter notado, madame, que não permiti a mim mesma a indulgência de chamá-la por seu primeiro nome, nem mesmo dirigindo-me à senhora. Pense então, o que deve ter sido para mim ouvir o nome dela sendo brandido seguidamente pelos Elton, com toda a vulgaridade da inútil repetição e toda a insolência da superioridade imaginária. Tenha paciência, minha querida senhora, já estou terminando. Ela aceitou aquela oferta de emprego, decidida a romper inteiramente comigo, e no dia seguinte escreveu-me para dizer que não deveríamos nos encontrar nunca mais. Ela sentia que aquele noivado era uma fonte de miséria para nós dois, portanto teve forças para rompê-lo. A carta que me escreveu alcançou-me na mesma manhã da morte de minha pobre tia. Respondi em menos de uma hora, mas com confusão em minha mente e a multiplicidade de assuntos que exigiam a minha atenção ao mesmo tempo. A resposta, em vez de ser mandada com todas as demais cartas do dia, ficou na minha mesa. E eu, acreditando que escrevera o suficiente para satisfazê-la, apesar de o ter feito em poucas linhas, permaneci à espera sem ansiedade. Fiquei realmente desapontado por não receber notícias dela com a rapidez que imaginava que viriam, mas teci desculpas para ela. Estava ocupado demais e, devo acrescentar, alegre demais em minhas visões do futuro para pensar em coisas ruins. Mudamos para Windsor e 2 dias depois recebi um pacote da parte dela. Eram todas as minhas cartas sendo devolvidas. Vieram também algumas linhas na mesma remessa declarando sua extrema surpresa em não ter recebido qualquer resposta à sua última carta, e acrescentando que, como silêncio quanto a esse ponto não podia ser interpretado de maneira errônea, uma vez que devia ser igualmente desejável para os dois terminar imediatamente com o noivado. Ela estava devolvendo todas as minhas cartas de forma mais segura e pediu-me que enviasse as dela para Highbury em uma semana, caso não pudesse fazê-lo nesse tempo. Que as mandasse então para seguir-se o endereço da senhorita Smoridge, perto de Bristol, que foi como um tapa em meu rosto. Eu conhecia aquele nome, lugar, sabia tudo sobre o tal emprego, e no mesmo instante compreendi o que ela estava fazendo. Era uma resolução perfeitamente de acordo com a firmeza de caráter que eu sabia que ela possuía, e o fato de ter mantido seus desígnios ocultos em sua última carta era igualmente um indício de sua extrema delicadeza. Por nada deste mundo ela gostaria de dar a entender que fazia ameaças. Imagine o choque, imagine como se senti a partir daquele momento, até perceber o que havia acontecido com a carta que escrevi para ela. O que poderia fazer? Apenas uma coisa, tinha de falar com meu tio. Sem o consentimento dele, não podia esperar que ela me recusasse novamente. Contei tudo a ele e as circunstâncias ficaram a meu favor. A morte de minha tia havia suavizado o orgulho dele, e muito antes do que imaginara, ele compreendeu tudo e deu seu consentimento. Quando por fim o pobre homem disse com um suspiro profundo que ele desejava que eu encontrasse no casamento tanta felicidade quanto havia encontrado no dele, tive certeza de que a minha felicidade e meu casamento seriam de um tipo diferente. A senhora está se sentindo inclinada a ter pena de mim pelo que devo ter sofrido a contar a verdade a meu tio, pela aflição que devo ter sentido até que tudo se resolvesse? Não. Não sinta pena até que eu lhe conte o que senti ao chegar a Highbury e ver como a fiz ficar doente. Não tenha pena de mim até saber de que modo a ouvi gemer. Mas, como se encontrava com aparência tão doentia, cheguei a Highbury em um momento do dia em que, por meu conhecimento da hora tardia em que tomam café da manhã, estava certo ter uma boa chance de encontrá-la sozinha. Não fique decepcionado e, por fim, não me decepcionei também quanto à finalidade da minha viagem. Tive de lutar contra uma recusa inicial muito razoável e justa. Confesso que foi difícil persuadi-la, mas está feito. Estamos reconciliados e felizes. Mais felizes do que jamais estivemos, e nenhuma incompreensão, nem mesmo momentânea, ocorrerá entre nós novamente. Agora, minha querida madame, vou libertá-la, mas não posso concluir ainda. 1000 agradecimentos por toda a gentileza que demonstrou para comigo e 10.000 pela atenção que seu coração dará a ela. Se acha que estou a caminho de ser mais feliz do que mereço, compartilhe sua opinião. A senhorita Woodhouse diz que sou filho da boa sorte. Espero que ela tenha razão. Em um aspecto, minha boa fortuna é certa, pois posso subscrever-me. Seu grato e afeiçoado filho, Frank Churchill.